Amoras, hoje a gente vai estar pintando o risco de número 2 da minha apostila de número 6, tá? A apostila, ela custa R$20, já está disponível, vem em PDF, tá bom? Dá pra você fazer 5 kits de toalha, porque tem risco pra banho e pra rosto, ó, pra fazer os conjuntinhos aqui. Hoje a gente vai estar pintando essas lindas tulipas vermelhas na toalha branca, tá bom? Então fica no vídeo até o final, não se esquece de deixar o like, deixar aquele comentário. E se você não adquiriu, entre em contato comigo através deste WhatsApp que está passando na tela e adquira a sua. Apostilas com videoaulas gratuitas e com preço super acessível, além da didática simples e fácil para você estar reproduzindo em casa e estar vendendo os seus trabalhos. Fala para mim se vocês gostaram. Esse ficou realmente um luxo. Se vocês observarem, estamos usando apenas tira bordada e cetim, né? Fita de cetim para deixar essa toalha ainda mais charmosa. Então, vamos começar fazendo o fundo. Toda a toalha já foi isolado, barradinho. Vamos trabalhar inicialmente com o fundo. Risquei com carbono vermelho para ficar bem mais forte, para que vocês possam visualizar bem, tá? Aqui, gente, ó, eu tô vindo com o clareador, como eu sempre faço nos meus fundos, tá? Tô passando um pouquinho de clareador nessa área maior, onde eu vou estar fazendo o fundo, tá bom? Ó, vou passar até a metade. E depois eu venho com a minha cor, que eu vou estar utilizando aqui pra fazer o fundo, tá? Inicialmente, gente, eu vou estar trabalhando com o amarelo bebê, que é um tom bem clarinho, tá? Ó, venho com movimento circular, coloca a tinta próxima ao desenho, tá? Movimento bem o meu pincel, ó, pra criar esse degradê, pra ir suavizando, ó. Nessa parte aqui, ó, de cima, eu vou preencher daqui até a fita crepe, tá? Gente, desculpa se estiver dando sombra aí. É porque tá bem escuro hoje, tá bem nublado, tá? Ó, vou trabalhando com o movimento circular, ó, e fazendo o fundo. Aqui a gente precisa observar os espaços que tem entre as folhas, tá? São poucos espaços que tem aqui entre as folhas, ó. Aqui, ó, tem um espacinho, tá? Nessa parte de baixo aqui, ó, a gente coloca um pouquinho também, ó, e esfuma, ó. Esfuma bem pra essa borda aqui ficar bem suave, tá bom? Esse tom, ele é muito bom, gente, pra fazer fundo, tá? E aqui, tanto o fundo quanto as folhas que eu vou utilizar, são combinações clássicas que você não erra ao estar fazendo. Então, você aí tem muita dificuldade de combinar os tons, pode anotar essa cor, essas cores que eu vou estar utilizando aqui, tá? Que são tons bem coringas. Ó, aqui também tem um pequeno espaço, ó, tá bom? Agora, eu vou mover a câmera pra gente continuar fazendo o lado de lá. Aqui, ó, fica um espacinho, mas eu vou estar fazendo com um pincelzinho menor, pincelzinho chato, tá? A parte aqui agora, ó. Tinta no cantinho do pincel, eu venho nos cantinhos, ó, descarregando um pouquinho dessa cor. Ó, entre aqui, ó, a tulipa. Venho movimentando bem o meu pincel. Nesse pequeno espaço aqui também, ó, venho colocando. Bom dia. Bom dia. Eu vou descer. Ó, aqui, ó, debaixo da tulipa, esse espaço todo, você vai vir com siena natural, tá, ó? Vai preencher, ó. Se precisar, vocês peguem um clareador, tá? Ó. Vem nesse cantinho aqui também, deixa eu só mover aqui, gente. Ó,
Aqui eu passei um pouquinho pra dentro da folha, mas não tem problema, não. Eu vou espalhar ali pra não ficar muito marcado, ó. Tá? Aqui tem um pequeno espaçozinho, mas não é muito. Ó, subo com a sujeirinha que tá aqui no meu pincel, ó. Dou aquela esfumadinha na parte daqui. Cantinho do pincel, bem pouquinho, sujeirinha mesmo. Nessa parte de baixo aqui, ó, eu coloco um pouquinho mais, ó. Levando lá pra frente. Trabalho acima da tulipa com movimento circular. Tá bom? Aqui são folhas, tá bom? As folhas estão bem juntas. Nesse pequeno espaço aqui, ó, é uma folha também que tá passando aqui por cima. Eu preenchi aqui, mas aqui eu posso vir com o verde escuro, por quê? Porque aqui também vai ficar escuro. Então, não tem problema eu ter preenchido, tá? Ó, certifique que tá bem uniforme. Agora, a gente vai passar para o lado de lá usando o tom mais escuro. Agora, a gente vai pegar com o canto do pincel menos sépia, tá? Uma isca de nada de sépia, ó. Sujeirinha que tá no pincel. O sépia, ele é um tom forte, então qualquer quantidade de tinta que você coloca já é o suficiente. Venho aqui, ó. Nos cantinhos, onde você colocou siena. E você coloca uma isca do sépia em todas essas partes para dar profundidade. É só observar, as partes que normalmente ficariam mais escuras, são essas partes que fica mais escondida, ó. Então, você coloca um pouco mais. Ó, sujeirinha de nada já é o suficiente, ó. Levo pra cima com bastante cuidado para não cobrir os tons que a gente colocou anteriormente, ó. Bem no cantinho, abaixo aqui, ó, dessa tulipa, ela tá levemente inclinada. Ó, venho trabalhando assim, ó, subindo, ó, eu vou levando, ó. Na parte de baixo aqui dessa tulipa também, ó. Cantinho de pincel. Esse aqui, gente, é um risco para iniciante, é um risco de tulipas bem básica, então qualquer iniciante consegue fazer, é só seguir o passo a passo, tá? Ó. Essa parte aqui, ó. Eu venho com da mesma forma, colocando nos cantinhos um pouquinho dessa cor, ó, pra dar profundidade, uma sujeirinha já consigo aqui a profundidade, ó. Trabalho arrastando pra lá. Tá? E agora a gente vai começar fazendo as folhas. Se você, por acaso, achar que ficou muito marcado, ó, você vem com o pituazinho. Lembra que a gente deixou o pituar sem lavar ele? Você vai vir com o pituar, ó, e vai dar aquela esfumada, tá? É bem importante esse passo pra suavizar, ó, algumas partes, tá? Ó, ajuda bastante. Como hoje tá bem frio, o clareador, gente, que eu coloquei, ainda tá úmido. Melhor ainda pra suavizar, tá? Vamos fazer as folhas? Para as folhas, eu vou usar misturinha, tá? Vou usar verde pistache, verde limão, amarelo limão, verde oliva e eu vou usar também amarelo bebê, tá? Então, vamos lá, vamos abrir as tintas, vou usar um pincel aqui da Castelo C522 número 10, que eu usei para fazer o fundo aqui também. Vocês podem usar o melhor pincel que vocês se adaptarem. Ó, então vamos lá.
Gente, a folha da tulipa, geralmente ela não tem aquela linha central que a gente gosta de colocar, tá? Eu coloquei no meu desenho, você pode fazer se você quiser ou não, tá? Então, ó, inicialmente eu vou começar com o amarelo bebê. Amarelo bebê. Na parte de cima aqui, ó. A parte de cima. Eu tô cortando. Ó, e na parte de baixo eu vou colocar o verde pistache. E na união aqui, gente, ó, tem que mesclar. Gente, desculpa aí, tá? Meu filho tá aqui. Ó, aqui eu vou trabalhar nos dois tons, tá? Nessa parte de baixo aqui, gente, ela vai receber mais sombra. Então, o que eu faço? Eu venho com um tom mais escuro aqui, que eu tô usando o verde oliva, ó. Tá? Aqui, ó, eu tenho que reparar que tem uma folha que tá passando por cima dessa aqui. Então, eu coloco onde vai ficar mais escuro, deixo aqui, ó, a gente vai fazer mais claro, ó. E aqui eu vou unir aqui, ó, esse tom escuro que a gente colocou, que foi o verde oliva, tá? Com o pistache, se precisar, volta no pistache, ó. Pegando um pouquinho mais, ó, tá? Pode limpar o pincel quando você chegar aqui, ó, na parte mais clara, ó, pode voltar e retocar, tá? Eu falei pra vocês que a gente vai usar o verde... O amarelo bebê. Amarelo bebê não, gente, amarelo limão, tá? Por que que a gente vai usar o amarelo limão? Pra iluminar depois de seco, tá? Então, deixa ele reservado aí, ó. Aqui, ó, eu vou fazer aquela linha que tem nas folhas, né? Que eu coloquei no desenho. Mas se vocês não quiserem, gente, tá tudo bem, tá? Pode estar deixando sem. Vamos para a próxima folha. Lembrando que essa parte de baixo aqui, ó, eu posso fazer com pincel menor. Ó, aqui vai ficar escuro, ó, porque está bem por baixo. Eu não vou colocar o caule, tá? Não vou preencher aqui o cabinho, ó. Vou fazer só em volta. Ó, na parte aqui, ó, na lateral do caule, eu coloco esse tom mais escuro. E na outra parte, eu venho com amarelo bebê. Como eu falei pra vocês, essa folha aqui, ela tá por cima. Então, pra mim ressaltar esse detalhe, eu preciso deixar mais claro. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui o tom mais escuro, porque a flor tá por cima. E aqui tem outra folha por cima dessa, ó. Tá? Vou puxando, ó. Mesclando bem. Na parte de baixo, eu vou levando a tinta pra cima, o verde pistache, tá? Ó, até chegar lá no final da folha, ó. Limpo e volto com o amarelo bebê, ó. Amarelo bebê. Amarelo bebê. E vou unindo aqui, ó. Os dois tons, tá? Se precisar, pega o pistache também, pra ficar uma folha bem bonita. Ó, vou unindo todos os tons, capricha aí no esfumado. Tá? Ó, com o amarelo bebê eu venho lá de cima, ó, jogando pra baixo. Depois que secar, eu vou vir iluminando essa parte que tá mais clara da folha com o amarelo limão, tá? Então, desse jeito, vamos observar, tem um farelinho aqui, todas as folhas que estão por baixo e as folhas que estão por cima. E aí, é só você ir fazendo, tá? Vamos fazer mais uma? Você pode tanto começar com um tom mais claro de cima para baixo ou com um tom mais escuro de baixo para cima, tá bom? Isso depende um pouquinho de você, tá? Ó, reparei que eu não fiz um traço aqui, ó. Tá? Então, aqui ainda ficou uma parte do fundo que eu vou fazer depois com um pincelzinho bem pequenininho, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com o tom amarelo bebê, ó, de cima para baixo. Ó. Descendo, tá?
Venho com o pistache, ó. Repare que inicialmente eu coloco marcado assim a divisão bem evidente. Mas eu limpo o meu pincel e eu venho na junção dessas duas cores, eu falo que a metade do meu pincel fica no tom mais claro e a metade no tom mais escuro. E eu consigo fazer esse esfumado, ó, pra dar essa suavidade, tá? E essa suavidade da transição de uma cor mais clara para a cor escura, ela é muito necessária, tá? Então, observa se você não está deixando muito marcado essa parte. É bom você aprender a esfumar, por quê? Porque esse tipo de esfumado você vai usar pra tudo, pra fazer rosa, pra fazer folhas, pra fazer qualquer desenho, tá? Muita gente fala solda, mas é a transição de uma cor pra outra. Tem que ser feito com suavidade, tá? Ó, venho aqui, ó, desviando do cabinho, ó. Preenchendo bem, tá, gente? Preenche bem a trama. Se precisar, pega um pouquinho daquele diluentinho caseiro. Depois eu vou fazer um videozinho. Eu aprendi a fazer com a Ivanice Isabel. Eu aprendi a fazer com a Ivani Santos. Ela tem canal, se vocês quiserem. Tá? Faz assim, ó. Aí, aqui nessa parte aqui, depois a gente vai iluminar aqui, ó. Justamente para ressaltar que a folha tá por cima, tá bom? Eu acho que já deu para vocês entenderem, tá? Aqui, ó. E assim a gente vai fazendo todas as folhas desse desenho, tá? Vamos fazer mais essa. Aqui, ó, tem uma partezinha que tá aqui por trás, ó. É bom também trocar o pincel, tá? Pegar um pincel menor, que tem algumas folhas que elas estão mais por trás. E o pincel menor, ele vai facilitar aqui essa transição, tá? Ó, limpo o pincel, vou começar aqui, ó. Nessa folha de cima, ó, com o amarelo bebê. Descendo. Ó, quando chegar aqui na metade da folha, eu vou entrando com o pistache, tá? Ó, eu entro com o pistache, mas eu subo ele também, pra ele pegar um pouco nesse amarelo ali, ó. A junção aqui tem que ficar bem certinha, ó. E aí, aqui na parte de baixo, ó, eu já venho entrando com esse tom mais escuro, tá? Que é o oliva. Mas as folhas não precisam estar fazendo dessa cor, você pode mudar de acordo com o seu gosto. Ó. Aqui, eu vou esfumar a junção. Tá? Vou pegar a tinta de um lado só, ó, e eu vou fazer a linha subindo, ó. E aí, de um lado, eu dou aquela esfumada, ó. Tá? Se acharem que aqui precisa de tipo um contorninho, ó, pega a tinta, o verde oliva de um lado só, e faz quase como se fosse um contorninho, só pra dar um acabamento na folha. Ó. Tá? Vem aqui também na outra, ó. Pode deixar a ponta mais fininha. Tá bom, gente? Acho que já deu pra vocês entenderem. E dessa forma, é só vocês fazerem o restante das folhas, tá? Observa qual folha que tá por cima, qual folha que está por baixo. Ó. E vai fazendo. Preenche bem toda a trama do tecido, tá? Pode usar um pincelzinho menor pra corrigir alguns detalhes. Como essa parte aqui já tá mais seca que eu fiz primeiro, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão estar iluminando, tá? Então, aqui eu tenho o amarelo,
amarelo limão, que é um tom mais forte, ó. Só que como eu vou colocar ele em cima do amarelo bebê, ó, ele não vai ficar muito forte, ó. Ele vai iluminar bem, ó, mas com suavidade, ó. Venho aqui, ó, também deste lado, ó. Observa a parte que você deixou mais clara da folha. E você vem, ó, com o amarelo limão e dá uma iluminada, tá? Depois que a pintura já estiver seca, essa parte ela é muito importante, tá? A pintura secou totalmente, você vem com o pincel seco, o amarelo limão e faz a iluminação, tá bom? Para as tulipas, vamos fazer tulipas vermelhas, tá? Esse desenho ele é bem básico, essa é tulipa para iniciante. A tulipa, como todas as outras pinturas, tem várias formas de estar fazendo, tá bom? Então, se você tiver um nível mais avançado, pode estar trabalhando mais a tulipa, porque o meu foco é para as iniciantes mesmo, como eu seguir tá pintando, tá? Então, para isso, eu vou estar usando a cor vermelho vivo, vermelho tomate, vinho para sombra. Para a iluminação final, após secar a pintura, eu vou usar esse vermelho fluorescente que tem a tampa na cor preta, tá? O número dele vem escrito vermelho e vem escrito o número 103, tá? É uma das poucas cores fluorescentes que eu recomendo você ter, porque ele é ótimo para estar iluminando rosas no tom de vermelho, tá bom? Então, vamos começar. Essa parte aqui de baixo aqui do cabinho, a gente vai fazer com verde, mas eu vou deixar para fazer depois. As folhas aqui ainda vai secar, eu ainda vou fazer o retoque, mas eu já mostrei para vocês como fazer o retoque da folha, tá? Então, eu vou trabalhar com o pincel da Condor 421, esse aqui ele é o número 8, tá? E eu comprei com a Flávia Artesã, tá? Assim como o stencil que a gente vai estar usando para fazer o fundo aqui, tá? Então, dessa vez, eu vou fazer o fundo após... eu vou fazer o stencil após eu fazer toda a pintura, que é a forma que eu mais gosto de fazer, tá? Mas você pode fazer como eu fiz na aula 1, tá? Pode fazer bater o stencil antes de fazer a pintura. Isso não altera o resultado, desde que você faça com carinho e com capricho. Vamos fazer aqui. Então, para começar aqui, eu vou começar com o meu tom mais escuro, tá? Ó, vamos começar com vinho no cantinho do pincel, ó. Eu vou marcar aqui a minha profundidade, tá? Ó, levanto, vou subindo, ó, com o movimento circular, ó. E aí, na parte do meio, tá? Aqui assim, ó, eu vou intercalar, ó, com o vermelho tomate, tá? Ó, subindo até quase a borda lá, ó. Essa aqui é a parte interna da tulipa. Depois, eu vou complementar com o vermelho vivo, que é um tom bem mais claro, tá? Então, eu pego o vermelho vivo, ó, e eu venho da borda aqui, ó, do desenho, e vou unir esses tons aqui, tá? Então, a minha cor mais clara vai ser o vermelho vivo, depois vem o vermelho tomate, depois vem o vinho, tá? E por último, depois de seca, a gente vai iluminar com o vermelho fluorescente. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui. Pra essa parte aqui, ó, a gente sempre começa com o tom mais escuro na parte de baixo aqui, ó. Observa onde você vai colocar o tom mais escuro, ó. Vai subindo, levando essa tinta. E já vai entrando, ó, levando pra cima, ó. Tá? Pra dar movimento na tulipa. Ó, puxa. Eu vou fazer 2 tulipas com vocês e depois é só seguir, porque as tulipas, elas são praticamente iguais, tá?
Ó, vou subindo com o vermelho tomate. Ó, aqui, ó, vou puxando bem, ó, pra ficar essa varridinha assim, ó, tá? E aí, eu venho, ó, pego tinta no canto do pincel pra fazer a bordinha aqui, ó. E eu puxo pra baixo. Ó, tem que preencher bem a trama, tá? Tem que unir os tons pra não dar aquela diferença de divisão entre uma cor e outra. Ó, você vai trabalhando. Ó, desço, ó, preenchendo a bordinha. Tô trabalhando com esse pincel porque ele é mais preciso, tá? E a gente tá trabalhando com tom vermelho, é uma cor que se você manchar fica mais difícil. Depois que secar, se precisar, você pode retocar esse vinho daqui de dentro. Bem pouquinho no cantinho do pincel, puxando pra cima. E aí, iluminar também, tá? Então, vamos fazer mais essa aqui pra vocês verem, tá? Não tem dificuldade nenhuma, é muito simples esse desenho. Então, eu vou, canto do pincel, venho com vinho. Se não tiver o vinho, pode estar substituindo aí por jacarandá, por terra queimada. Só tem que tomar cuidado com a quantidade, porque é um tom mais forte, tá? Berinjela também pode substituir, são tudo tons mais escuros, né? Do que o vinho. Ó, quando tiver essas dobrinhas, ó, eu vou marcar com o vinho, ó, essas dobrinhas, ó. Desta forma assim. Venho intercalando com o vermelho tomate, ó. Coloco em cima do vinho, já vou puxando pra cima, ó. Puxo, tá, ó. E venho com o vermelho de cima para baixo agora, ó. Usa o cantinho do pincel, é uma das melhores ferramentas, é você aprender a usar o canto do pincel. Pra colocar a tinta exatamente onde você quer, tá? Ó, vamos pra parte daqui. Então, a gente vem na parte de baixo, ó, observar, se tiver encostando na folha, você vai deixar mais escuro, por quê? Porque tá encostando na folha. Então, eu coloco o vinho. Do lado de cá, a mesma coisa, tá encostando na folha, ó. Então, eu coloco o vinho. Essa aqui, diferente dessa, esse corte, ele tá mais descendo. Então, o que eu faço? Eu venho com o vinho, ó, coloco e sombreio para a lateral. Essa pétala central, ela tá na frente, tá? Se ela tá na frente, eu vou colocar aqui o vinho, ó, e eu vou sombrear para lá, nessa direção. Venho rápido, antes de que esse vinho seque, tá? Para não manchar, e eu coloco o vermelho tomate, ó. Coloco o vermelho tomate. Ó, vamos preenchendo bem essa fibra do tecido. Ó. Subo com o vermelho tomate aqui, ó, do lado. Agora, eu vou entrar com o vermelho vivo, ó. Tá? Eu vou colocar o vermelho vivo onde eu quero mais iluminado. E na hora de retocar aqui, tá? Onde eu vou saber onde colocar a iluminação depois de seco. Onde você colocou o vermelho vivo. Tá? Que vai ser as partes que vai ter, que vai estar mais por cima e que vai receber mais iluminação. Ó. Trabalho a bordinha aqui, ó. Depois que secar, ficou pontinhos, volta e retoca. Ó, aqui, ó, já posso botar um pouquinho de vinho, que eu já vi que eu vou precisar colocar mais. Tá? Então, a nossa base inicial é essa. É só repetir em todas as outras flores, aguardar secar pra gente fazer o retoque. Eu vou mostrar pra vocês também como retocar todas as tulipas. Com o verde pistache e o pincelzinho de número 4, tem que ser um pincel bem pequeno, tá?
Ó, pega a tinta, vem bem no cantinho, ó, com bastante cuidado. E a gente faz o preenchimento desse cabinho aqui, tá? De todas as tulipinhas, ó. Ele tem que ficar mais clarinho para ele se sobressair, por quê? Porque ele tá acima das folhas. Tá bom? Então, inicialmente a gente preenche com pistache. Ó, capricha nos detalhes. Pouca tinta, tá? Pra não sair do desenho. Ó, vai fazer isso em todos, tá? Depois disso, vai vir com verde mais escuro, que aqui é o verde oliva. Pode ser verde oliva, o tom de verde que você tiver mais usado aí como sombra, ó. E você vai colocar na parte de baixo, ó. E vai escolher a lateral, ó, e vai descer um pouquinho, ó. Tá? Não precisa exagerar na quantidade, tá? Só um pouquinho na lateral. Quando você for iluminar as folhas, você dá uma iluminada também na parte onde tá em verde pistache, você ilumina com o amarelo limão, tá? Ó, pode voltar, ó, e corrigir, ó, esses detalhezinhos que às vezes fica, tá? É bom corrigir depois que a sua pintura já tá pronta, que você consegue visualizar melhor onde você precisa tá sombreando, escurecendo, iluminando. É só repetir agora em todos os 3 cabinhos que tem aqui na frente, tá? Amoras, ó, com esse vermelho fluorescente eu vou iluminar. Geralmente, você precisa fazer esse retoque de 2 a 3 vezes, tá? Lembrando que a pintura tem que estar totalmente seca. É bom fazer até de um dia pro outro, se você tiver tempo. Se não tiver, você pode estar usando o secador de cabelo para te ajudar a acelerar o processo de secagem. De preferência, gente, não coloque no aquecido, tá? Coloque no frio. Ó, e aí você vai pegar um pincel seco, tá? Com esse tom de vermelho aqui fluorescente, ó, com pincel seco. E você vai adicionar nas partes onde você colocou o tom de vermelho vivo, tá? Então, geralmente é nessas partezinhas da frente aqui, ó. E aí você puxa, ó. Puxa assim. Se quiser colocar um pouquinho aqui também, ó, pode estar colocando. Só não desce demais com essa iluminação, porque aqui é a parte de dentro. Como eu falei pra vocês, se quiserem estar retocando a parte que tá com vinho, também pode retocar, tá? Espera secar, retoca com um pouquinho de vinho, cantinho do pincel, ó. Ó, essa parte de dentro. A parte, né, que vai ficar mais em evidência, a gente vai fazer com esse vermelho fluorescente aqui, ó. Tá? Então, retoca, gente, retoca algumas vezes, até você achar que tá bom. Ela tem que ficar um vermelho bem vivo, bem chamativo, tá bom? Essa toalha aqui, eu pintei na toalha branca, como eu já falei. São para aquelas clientes que gostam mais branquinho, tá? Tem muitas clientes que são mais exigentes, porém, essas clientes também são pessoas que têm personalidades mais fortes, né? Que gosta aí desses tons assim. Então, eu acho que casa super bem o vermelho com branco, ao mesmo tempo que o branco tem leveza, a gente tem a intensidade, a personalidade forte do vermelho aqui nas tulipas. Nada impede você de estar mudando as cores, tá? Ó, então, essa aqui foi a primeira demão, né, de iluminação que eu fiz. Eu não sei se dá pra vocês verem a diferença de uma pra outra, tá? Mas dessa forma, você pode retocar de 2 a 3 vezes, sempre após secar bem o seu trabalho, tá? Amoras, agora vem a parte da gente colocar o stencil, tá? Sobra esse mesmo espaço dos 2 lados da toalha, tá? Na toalha de rosto que eu já tinha pintado, gente, foi antes de eu receber os stencil da Flávia. Então, eu acabei colocando um stencil que eu já tinha aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês esse aqui que ela me mandou, tá? Se eu já não tivesse colocado naquele lá, eu estaria usando esse aqui. Então, a referência dele é C1647, tá?
eu vou deixar anotado na descrição do vídeo, se alguém quiser estar adquirindo esse stencil aqui, tá? Como usar esse stencil, ó, eu posso estar colocando ele somente nessa parte de cima aqui, eu posso colocar ele na diagonal, tá? Ou eu posso colocar assim de ladinho, tá bom? Assim como eu poderia estar usando qualquer outro tipo de stencil aqui. Então, assim, stencil nas toalhas tem uma infinidade de formas de você estar usando, tá bom? No decorrer dos vídeos que eu for fazendo aqui no canal, eu vou utilizar todos os stencils que ela me mandou. E eu vou explicar mais detalhado para vocês como utilizar os stencils que você tem, tá? Mas se você desejar comprar, gente, o preço é super bacana. O frete é fixo, é R$12 para poder enviar os stencils. Então, é o menor frete que eu já vi em qualquer loja que vende esses materiais. Além dos stencils, ela tem pincéis e outros materiais de artesanato. Então, é mais vantajoso você estar comprando com ela, tá? Então, vamos lá. Esse stencil meu aqui, vocês não vão reparar porque ele não limpa mais, tá? Foi um dos primeiros stencils que eu comprei, tem mais de 8 anos esse stencil. E eu usei ele muito com tinta acrílica, então ele não limpa mais, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual cor que a gente vai usar no stencil, né? Por quê, gente? Porque as tulipas aqui, elas já são bem chamativas, não é? Eu não quero que o meu stencil se sobressaia muito. Então, eu vou estar usando o tom mais escuro que eu usei aqui para fazer o fundo, que foi o sépia, tá? Mas vou usar da seguinte forma, de forma que na lateral a cor fica mais intensa e aqui eu vou colocar de forma que fica mais clarinho, tá? Então, antes de você tirar a fita crepe do seu trabalho, você vai posicionar o stencil, tá? Onde você quer, certo? Vai segurar firme ou prender com fita crepe, vai pegar o pituar, tá? Pegar a tinta, limpar no pratinho ou no paninho, como eu já expliquei pra vocês. Venho com a mão leve, inicialmente, ó, descarregando essa tinta na lateral aqui, descendo, ó. Tá? Ó, vou descarregando. Ó, e com a sujeirinha, eu vou jogando pra cá. Vou pegar um pouco do Siena Natural Fumê. Peguei o Siena, bati no pratinho, ó. Eu vou vir com um movimento circular, ó. Ó, e vou jogar um pouco do Siena junto com o sépia, tá? Que é pra criar aqui um degradê também no stencil, ó. Lembrando que o seu pincel tem que estar seco. Se você quiser, de repente, dar uma hidratada no clareador, pode, mas eu não gosto muito. Eu acho que o pincel, quanto mais seco tá, menos possibilidade de você manchar o seu trabalho, né? Porque ele vai infiltrar debaixo do stencil e vai acabar manchando, não ficando com as linhas retas. Agora, eu vou tirar para vocês poderem ver como ficou, tá? E dessa forma, você pode estampar como você quiser. Se você não quiser estampar, tudo bem, não precisa, tá? Mas o stencil dá um charme, ó, todo especial. Olha, então aqui ficou mais claro e aqui ficou um pouco mais extenso, mais intenso a borda, tá bom? Então, dessa mesma forma, você vai fazer do outro lado da sua pintura, tá? Vai retocar qualquer detalhe que você deseja, tá bom? E eu já vou voltar aqui para mostrar para vocês a toalha toda finalizada, tá? Pra vocês verem como fica lindo esse trabalho. É simples, é pintura pra iniciante, mas dá um charme todo especial se você fizer com muito carinho.